Vamos lá, pessoal, retomando nossa aula de História Contemporânea, Segunda Guerra Mundial, última fase, avanço dos aliados, 1944-45, o momento que representa aí essa última fase da guerra é justamente o dia D, 6 de junho de 1944. Nós temos aí os aliados norte-americanos, franceses, ingleses, principalmente norte-americanos, comandados pelo general Eisenhower, Operação Overlord, concentram as forças para invadir a França, então dominada pelos alemães, naquilo que eles chamaram de o dia D, o dia da decisão, o desembarque das tropas aliadas à Normandia, nas praias do norte da França. Vamos lá. Isso já caiu uma vez no vestibular. O que representou? Qual foi a importância histórica do dia D? O desembarque à Normandia representou a libertação da França do domínio nazista. Então, na frente ocidental, nós temos os aliados Estados Unidos, Inglaterra e França. Resistência francesa, inclusive o general Charles de Gaulle, que fugiu da França quando a França foi invadida pelos alemães, e lá na Inglaterra, em Londres, através da rádio BBC, de Londres, ele conclamava a resistência dos franceses para lutarem contra o domínio alemão. Só que ele fez isso longe da França, que ele não é doido nem nada. Então vamos lá. Na frente ocidental, você tem o quê? Estados Unidos, Inglaterra e França. No Oceano Pacífico, você tem ainda as batalhas entre Estados Unidos e Japão, no Pacífico. Na frente oriental, continental, você tem o avanço do Exército Vermelho. Inclusive, na Batalha de Berlim, você vai ver o encontro do Exército norte-americano na frente ocidental com o Exército Vermelho pela frente oriental. Então, só para lembrar, o avanço dos aliados é representado pelo dia D. Olha lá, o dia D. Inclusive, tem aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan, que representa muito esse dia D. É um negócio espetacular. Maior operação militar aeronaval da história. Olha lá. 155 mil soldados, homens. 14.200 barcos, chega-me rupia. 600 navios, milhares de aviões aliados, cuja missão era libertar a França do domínio nazista. Olha lá, as praias francesas aqui, a Praia de Utah, a Praia de Omar, que eram praias da Normandia, pelo qual os aliados, principalmente norte-americanos, comandados pelo general Eisenhower, que foi inclusive presidente norte-americano depois de Roosevelt, que morre um pouco antes de terminar a guerra, Truman, o homem da bomba atômica, depois vem Eisenhower, general. Olha o desembarque dos norte-americanos sob o fogo cruzado, sob bala alemã. É um negócio absurdo, chega a me arrepia, doido. Assista o trecho, os trechos do Resgate do Soldado Ryan, que mostram o dia D. E aí existem esses acordos que volta e meia, cai no vestibular. Acordos, Conferência de Teherã, de 1943, a guerra ainda está existindo. Não esquece isso. A reunião dos três grandes, chamada também Stalin, Churchill e Roosevelt, que era justamente para reunir, para estabelecer os planos de libertação da França, ou seja, o dia D, e definir a influência da União Soviética no leste europeu. Conferência de Yalta. Toma cuidado com essa conferência. Eu vou até descer um pouco mais aqui. Conferência de Yalta. Basicamente, a Conferência de Yalta, ela dividiu a Coreia em dois. A Coreia não é dividida até hoje? Coreia do Norte, Coreia do Sul, paralela a 38 graus. Tem gente que acha que a Coreia foi dividida na Guerra da Coreia. Não. A Guerra da Coreia era justamente porque o governo norte-coreano queria unir as Coreias. Quem dividiu a Coreia do Norte e Coreia do Sul pelo paralelo 38 graus foi a Conferência de Yalta de fevereiro de 45. Por quê? Porque os japoneses haviam dominado a península da Coreia.
Então havia necessidade de concentrar forças, tanto soviéticas ao norte como norte-americanas ao sul, para expulsar os japoneses da Coreia. Só que, mesmo depois do final da guerra, a Coreia permaneceu dividida e até hoje ainda está dividida. Depois você vai ver nossas aulas sobre os conflitos da Guerra Fria, a Guerra da Coreia, para ver melhor isso. Tá? Conferência de Potsdam, ainda em 45, né, quando já a guerra já havia terminado. Lembrando que o dia 8 de maio é o dia que encerra a guerra na Europa, é o dia da vitória, inclusive é feriado na União Europeia, dia 8 de maio. Tá? 8 de maio de 45 representa o momento final da guerra na Europa. No Pacífico, a guerra só vai terminar em setembro de 45, porque os japoneses não se rendem. Não se rendem, eles preferem atacar, tentar afundar navios, porta-aviões americanos com kamikazes, com piloto suicida, mas eles não se entregam. Ele só vai se render o imperador Hirohito em setembro de 45, né, depois da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Ainda mesmo assim, um mês depois do lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki, foi em agosto de 45. Tá? Então, conferência de Alta, principalmente a divisão da Coreia, conferência de Potsdam, a criação do Tribunal de Nuremberg para julgar os criminosos nazistas, e a divisão da Alemanha em 4 zonas: inglesa, francesa, norte-americana e russa. E a Conferência de São Francisco, que vai criar, né, a Organização das Nações Unidas, que até hoje ainda existe. Vamos lá. Rendição final da Alemanha, tomada de Berlim, a Batalha de Berlim, um negócio pesado. Se um dia você for a Berlim, você vai ver que a cidade de Berlim era plana, está numa planície. Dado o ataque constante, 24 horas, né, de ataque a longa distância, tanto no lado ocidental pelos norte-americanos, pelo lado oriental pelos soviéticos, a cidade virou ruínas, foi praticamente toda destruída por ataques dos aliados. Tá? Olha lá. E aí até que no finalzinho do mês de abril, né, 30 de abril, Hitler comete suicídio. Aí, 2 de maio, a guerra para. Né? Há uma trégua, porque os alemães não queriam se entregar. O que sobrou do exército alemão, né, queria fazer uma série de imposições, elas não foram aceitas até que houve a rendição incondicional dos alemães. 8 de maio de 45, a guerra termina na Europa. Como nós falamos, no Oceano Pacífico a guerra permanece. Em agosto, dia 2 e dia 6 de agosto, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki são lançadas pelo presidente que assume os Estados Unidos, Harry Truman, o homem da bomba, diz que vai lançar bomba atômica, né, no Japão, supostamente para poupar vidas. Isso tem várias hipóteses. Ou era para poupar vidas, para mostrar a superioridade dos norte-americanos frente aos soviéticos, para acabar, né, com a influência da raça amarela no Oceano Pacífico, demonstrar a superioridade da raça, suposta superioridade da raça branca no Pacífico. O certo é que os japoneses ainda permanecem quase que mais um mês até aceitarem a rendição incondicional dos japoneses na guerra. Tá? Olha aí, ó. Isso aí são cenas da Batalha de Berlim, o Exército Vermelho vindo de leste e o Exército norte-americano vindo a oeste, cercam a cidade e estabelecem um bombardeio pesado. Só para lembrar que nesse momento final aí da guerra, né, o exército nazista, a grande maioria era juventude hitlerista, era menino de 12 anos, 12 a 15 anos no máximo. Né? Então, o Hitler prefere se matar, cometer suicídio, mata a esposa Eva Braun, a cachorra, a pastora alemã, o ministro Goebbels, da propaganda, mata as filhas também, dá cianureto para as filhas. Os caras morrem por quê? Porque eles preferem se matar, na cabeça de um nazista, ele prefere se matar do que ter um fim trágico como foi o de Mussolini enforcado em praça pública. Né? E o Tribunal de Nuremberg foi criado justamente para quê? Para julgar os criminosos nazistas. Só que muitos deles acabaram fugindo da Alemanha, alguns foram levados até pelo governo americano para trabalhar
empresas, indústrias químicas, etc. Alguns vieram para o Brasil, para a Argentina. Aí a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, que restou da cidade de Hiroshima, olha aí, ó, nasce nada, onde foi lançada a bomba atômica. População civil, tá? E consequências da guerra para fechar, né? Olha lá, 45 milhões de mortos, 25 milhões russos, 5 milhões de judeus, e até um pouco mais que isso, dizem que foi cerca de 6 milhões de judeus, né? Mortos pelo Holocausto nazista, criação da ONU, Conferência de São Francisco. Os americanos saem fortalecidos em função, né, de... Você sabe que a guerra ocorreu na Europa, né? Não ocorre na América do Norte. Então, os americanos só lucraram com a guerra, vendendo, emprestando dinheiro, etc. A União Soviética sai destruída materialmente de conflito, mas fortalecida militarmente. E aí você sabe que depois, né, em que a Segunda Guerra Mundial acaba enfraquecendo militarmente as nações europeias, depois da Segunda Guerra emergem duas superpotências, que é primeiro os Estados Unidos, depois a União Soviética. Tá? Aí você vê o que restou da Europa Ocidental após a guerra. Olha aí, o Holocausto nazista, né? Lembra que os alemães tinham a crença na superioridade, né, da raça pura, instituíram um Estado racial na Alemanha. Né? Esse ódio não era apenas a judeu, né? Era judeu, era polaco, né? Polonês, eslavo, ucraniano, russo, tcheco, latino, africano, brasileiro, enfim, latinos de um modo geral, homossexuais. Os alemães nazistas achavam que a presença desses caras na Alemanha e na Europa era fator de degeneração, ou seja, de destruição da raça pura germânica. O cara era maluco, né? Tinha crença na raça pura, e por isso ele achava que ele tinha que exterminar principalmente os judeus, que eram milhares dentro da Alemanha nazista. Olha aí, ó. Isso aí é campo de concentração quando foi descoberto pelos norte-americanos ao final do conflito. Aí a Conferência de Potsdam, em que a Alemanha acaba sendo dividida por 4 nações, né? 4 zonas, e aqui nós terminamos a nossa aula sobre Segunda Guerra Mundial. Tá? Espero que tenham gostado. Foram 5 partes, cada uma delas extremamente importante. É bom que você mantenha seu caderno atualizado, vai escrevendo os aspectos mais importantes, né? Mas lembre que nós falamos da aula de Segunda Guerra Mundial até começar o conflito, até a invasão alemã à Polônia, é extremamente importante para o vestibular. E depois, o final da guerra, principalmente os tratados. Agradeço a audiência de vocês, dê um like lá embaixo, se inscreva no canal, chama o seu vizinho, chama o seu amigo, seu primo, seu irmão, enfim, todo mundo se inscrevendo para fortalecer o nosso canal, para o Sociais Neto, que é o nosso canal aqui do Estado do Maranhão, tá? Tanto de história como de geografia, né? A gente está alternando aí aulas de história e geografia. E, é claro, depende sempre de vocês que estão nos assistindo para que a gente possa produzir cada vez mais aulas e melhores aulas. Muito obrigado a todos vocês pela audiência.